Olá, professores e professoras. Eu sou a professora Janaína Ribeiro, professora de conhecimentos específicos, pedagógicos e também de redação para concursos públicos. Tenho histórico de aprovação pela Banca VUNESP e outras bancas em primeiro, segundo e terceiro lugar e outras colocações também. Pela Banca VUNESP já passei em primeiro e segundo lugar para o cargo de professor de educação infantil e educação básica e também em 19º lugar para o cargo de professor PEB 1, ambos com nota máxima na redação. Hoje eu venho trazer dicas para vocês de como se preparar para Campinas, faltando apenas 3 semanas. Será que ainda dá tempo? Primeiro, quero chamar a atenção que esse vídeo aqui, gente, é voltado para quem ainda não estudou nada do conteúdo ou ainda falta muito para se preparar para a prova, tá? Quem já está estudando há mais tempo, agora nesse mês, vai focar em revisões, simulados, tá? Esse vídeo aqui é voltado para quem ainda começou a estudar. Então, já vamos começar as dicas para nós não perdermos tempo. Primeiro, como será a prova de Campinas? Quero chamar a atenção para o dia da prova, tá? Eu tenho um grupo do WhatsApp, tem gente que fica perguntando lá no vídeo que dia vai ser a prova, então vamos confirmar aqui. É dia 10/9 de 2023. Se vocês estão sem algum grupo de WhatsApp ainda e queiram entrar no meu grupo do WhatsApp de Campinas, aqui na descrição desse vídeo tem o link do grupo do WhatsApp, tá? Tem o número do meu contato, caso vocês não consigam entrar pelo link do grupo do WhatsApp, me chama lá no meu WhatsApp, que você consegue entrar nesse grupo para fazer parte, né, ali, estar conversando com os outros candidatos, tirando suas dúvidas, tá? Então, a prova vai ser no dia 10/9 de 2023. Essa prova vai conter conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, dentro da parte objetiva, tá? E a prova de redação. Ambas as provas, tanto de redação quanto a objetiva, vale 100 pontos, tá? A prova objetiva, ela não tem a regra, se caso você zerar alguma disciplina ali, de te eliminar. Ela tem peso maior, tá? Dentro das disciplinas. Então, vamos observar aqui. Língua portuguesa. Língua portuguesa vai cair 10 questões e tem peso 2. Ou seja, a prova de língua portuguesa vale 20 pontos. Matemática tem 8 questões e peso 1,5. E vale 12 pontos. Informática vai ter apenas 3 questões, vale meio ponto e você vai ter 1,5 ponto caso acerte as 3 questões. Atualidades vale 4, tem 4 questões e vale um ponto, né? O peso é 1 e tem peso 1 e nota máxima 4 pontos. A prova de conhecimentos específicos, gente, é o que vai mais te pontuar nesse concurso. Ela tem 25 questões, e dessas 25 questões, você vai multiplicar pelo peso 2,5, valendo 62 pontos e meio a sua prova de conhecimentos específicos. Então, se você ainda não começou a estudar nada para esse concurso, o que eu oriento vocês? Focar aonde, gente? Em conhecimento específico? Claro, né? Porque se você acertar todas as questões, ou a maioria de conhecimentos específicos, você já garante um mínimo para ser aprovado dentro do concurso. Lembrando que para ser aprovado, você precisa tirar no mínimo 50 pontos, tá? Então, esse concurso aqui não vai ter número mínimo de questões, porque cada questão aqui, cada disciplina aqui vale uma pontuação diferente. Vai ter um número mínimo de pontos, tá? Independente de você acertar mais ou menos em alguma disciplina, ou se você zerar alguma disciplina, você precisa tirar no mínimo 50. E também ficar entre um número estabelecido lá no edital. Para os cargos de professor infantil, por exemplo, tem que ficar entre os 1.200 para ter a redação corrigida. Tirar 50 pontos te habilita, mas não garante que você vai ficar entre os 1.200, gente, tá? São regras diferentes. Você tem que ficar com a nota máxima do último colocado. Então, por exemplo, se o último colocado entre os 1.200 tirou 50, a nota mínima vai ser 50. Mas, por exemplo, o último colocado em 1.200 ficou com 56, se você tirou 50, você já está eliminado, tá? Então, tem que prestar atenção para essas regras aí do edital. Então, como que será dividida essa parte específica aí, que vale mais pontos? Essa parte específica tem 25 questões, como a gente observou, né? Dessas 25 questões, como geralmente a Banca VUNESP cobra? Não quer dizer que vai ser assim,
é como na maioria das provas é cobrado, gente, tá? Então, a professora Janaína falou que ia cair esse tanto de questão e não caiu. Não é, é porque cada prefeitura tem uma exigência também. Eu acredito muito nisso, porque, igual, por exemplo, em Itapevi, caiu apenas 3 questões de legislação. O resto foi tudo autores. Então, quem que exigiu isso da banca? Pode ser a prefeitura ou pode ser uma dinâmica da banca para essa prefeitura, tá? Mas a maioria das prefeituras costuma trazer o quê? 10 questões de legislação e 15 questões de autores, tá? A maioria das prefeituras que aplicam prova pela Banca VUNESP, tá bom? E dentro dessas 10 questões de legislação, eu acredito que vai ser bem equilibrado, porque tem alguns, tem o cargo de adjunto e o de infantil, que eu já olhei o edital, tá? Ambos ali estão com mais ou menos, assim, 20 legislação a 24 legislações para estudar. E meio a meio para legislação municipal, meio a meio para legislação nacional. Então, pode ser que dentro dessas 10 questões venham 5, 6 questões de legislação municipal, ou 5, 6 questões de nacional e 4 de municipal. Pode haver esse equilíbrio aí. Então, não deixe de estudar a legislação também. E também os autores. Eu vou dar dicas sobre isso nos próximos slides. Vamos falar um pouquinho aqui da redação. A redação vai ser corrigida conforme os critérios estabelecidos no capítulo 11 e 12. A redação de Campinas, gente, para você ter ela corrigida, você precisa se encaixar no número de vagas que está lá dentro desses anexos, desses capítulos aqui, né? De cabeça, que eu posso falar agora com vocês, é que o cargo de professor infantil vai corrigir 1.200 redações e tem um número específico lá também para PCD e para cotas. E para o cargo de adjunto, serão 500 redações. E também tem um número específico para PCD e para adjunto de redações corrigidas, tá? A prova de títulos vai ser conforme os critérios também anexados no capítulo 13 lá do edital, tá? Então, se você ainda tem dúvidas da pontuação de cada título, está lá no seu edital. Basta você entrar nele e conferir lá pelo site da Banca VUNESP. A prova de redação, gente, também tem outra regra. Você, para ser habilitado nela, precisa tirar 65 pontos, tá? Então, eu fiquei entre os 1.200, mas eu não tirei 65 pontos na prova de redação, estarei eliminado, tá? Então, tem duas regras. Não basta você ficar ali dentro dos 1.200 para ter a redação corrigida e você já está aprovado. Não, você precisa tirar no mínimo 65 pontos. É um pouquinho mais difícil ainda, né? Porque até então a banca exigia 50 pontos para você ser classificado. Agora é 65 pontos. A redação, gente, é de extrema importância, tá? Ela muda muito a classificação dos candidatos. Tem candidato que desce 1.500 posições porque tira uma nota ruim na redação. Então, vocês precisam treinar a redação. Qual que é a minha dica nessa reta final? Fazer no mínimo 3 ações. Vocês verem o que o edital traz como regras, você precisa conhecer as regras da Banca VUNESP para a correção da redação, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá? Para que você consiga fazer uma boa redação. E se você não faz ideia de como fazer uma boa redação, eu tenho também a oficina de redação, que é um curso meu, um mini curso meu, de preparação para a prova. Ele tem 3 horas e 30 de aula, explicando todos os critérios de correção da banca, todas as regras que a Banca VUNESP considera para pontuar o candidato e ainda a correção de 4 redações nessa aula, para vocês verem como é uma redação bem escrita, tá? E ainda você tem direito a uma correção de redação feita por mim individualmente. Caso você se interesse, aqui na descrição do vídeo tem o link da oficina de redação ou o meu número para você entrar em contato. Então, agora que você já sabe o que vai cair na sua prova de Campinas, no que você precisa focar nesse momento? Que você ainda não começou a estudar, ou que falta muitos autores, ou que falta muita matéria para você terminar dentro desse mundo de matérias que vai cair na prova, tá? Então, primeiro, pegue o edital. Gente, o edital é o seu guia. Você vai pegar o edital e ver o que você já sabe tá dentro do edital, tá? Então, o que você já sabe, o que você já estudou, você vai riscar ali para ter um controle do que falta, tá?
Veja o que falta e considere o peso da prova para dar prioridade. Então, você precisa ver o que falta ali dentro e considerar o peso da sua prova. Então, por exemplo, falta muitos autores para eu estudar. Nesse momento, falta todas as legislações para eu estudar. Então, eu vou focar nisso, porque isso vale mais ponto, tá? Legislação e autores valerá quanto, gente? O peso 2,5, ou seja, 62 pontos e meio da sua prova. Portanto, priorize seus estudos nessa parte. E caso falte muita matéria, ou caso não tenha iniciado ainda, tá? São 29 autores e 20 a 26 leis, dependendo do cargo que está lá no edital, tá vendo? Então, olha, eu tenho mais ou menos 18 dias para a prova. São 29 autores. Se eu pegar para estudar 3 autores por dia, eu consigo estudar todos os autores dentro de 10 dias. Falta 18 ainda, tá vendo? Então, se eu estudar 3 autores por dia, eu consigo estudar todos os autores. Se eu estudar, são 20 a 26 leis. Se eu conseguir estudar pelo menos uma legislação por dia, eu consigo estudar 18 até o dia da prova. Eu não vou conseguir estudar todas, mas eu consigo estudar 18. Tá vendo? Então, se eu associar aí 3 autores com uma legislação, eu consigo me organizar. Mas, prof, como que eu acho esses conteúdos na internet? Vocês vão pegar o edital, copiar o nome do autor e colar lá no YouTube para ver se vocês acham algum vídeo sobre aquele assunto, tá? Eu gosto muito de estudar por vídeo, tá bom? Porque, considerando que eu trabalho, ano passado eu prestei 6 concursos, gente, eu trabalhava o dia todo, eu chegava em casa às 5h30, eu estudava somente por vídeo, tá? E aí depois eu ia explicando, eu acabei de escutar sobre um autor, eu vou explicando o que eu aprendi ali, porque aí eu eu puxo aquele conteúdo de forma ativa da minha memória, tá? E tem gente aí que fala que estudar por vídeo não adianta nada, que você tem que ler, mas agora você tem que considerar que falta pouco tempo para sua prova, tá? Se você tem o dia todo, aí tudo bem, você pode ler sobre esse conteúdo, tudo bem. Mas se você não tem o dia todo, você tem que estudar de uma forma que seja mais ágil, né? Para que você aprenda esse conteúdo. Terminou de ouvir sobre aquele vídeo? Explique o que você ouviu no vídeo para você, tá? E você pode colocar também um dia para revisão no final de semana. Então, por exemplo, no sábado eu vou revisar todos os autores de novo. Então, durante a semana tem 5 dias. Você estudou 3 autores por dia, você estudou 15 autores. No sábado, você vai pegar cada autor ali e você vai tentar lembrar de novo o que você estudou sobre eles. Se você não lembrar nada, você vai ter que assistir o vídeo novamente ali no sábado. E geralmente o sábado, né, para quem trabalha de segunda a sexta, você tem o dia todo. Então dá para você fazer esse exercício para lembrar o que você estudou durante a semana dentro daqueles autores e da legislação. Como que você vai revisar a legislação? Fazendo exercícios, tá, gente? Joga lá no Google. Simulado de LDB, ou então questões sobre LDB, questões sobre o PNE, que vai cair aí para o cargo de adjunto. Então, vocês pesquisam as questões e estudem por elas também no dia da sua revisão. Durante a semana, é ideal que vocês também façam algumas questões, tá? Se não conseguir, estuda o conteúdo durante a semana e no dia do sábado você utiliza para fazer as questões e fazer a revisão, tá? O português, ele tem peso 2. Ele vale 20 pontos, tá bom? Então, eu considero que se você também ainda tem alguma dificuldade dentro da língua portuguesa, que você estude também os conteúdos que mais caem, tá? Olha, estude o que você tem mais dificuldade. A VUNESP costuma cobrar alguns conteúdos recorrentes, como crase, acentuação. A acentuação, gente, vai cair dentro de crase, tá? Geralmente, pode ser que venha alguma questão diferente, pode ser que não seja de crase, mas geralmente cai crase. Então, relembre lá as regrinhas para a crase, tá? Conjunção, quais que são o significado de cada conjunção. Concordância verbal e nominal, isso aqui cai sempre, tá? Ao menos uma questão, ou da verbal, ou da nominal, ou das duas. Regência verbal e nominal sempre tem uma questão. Colocação pronominal, tá? Então, se você ainda tem dificuldade, né, dentro desses conteúdos, também tire um dia para estudar
cada um desses conteúdos dentro desses 18 dias aí que vocês têm, tá? Vocês dividem aí, façam um cronograma, pega lá, faz no caderno um quadro com 18 dias e coloque ali dentro o que você vai estudar dentro de cada dia ali, para que você se organize até o dia da prova, tá? E aí, outra coisa, dentro da prova de português, vai ser 10 questões, certo? Dentro dessas 10 questões, gente, costuma ter de 4 a 5 questões de interpretação de texto, tá? Geralmente são 4, raramente cai mais do que 4, mas vai ter isso daqui. Então, olha, 4 questões, se você fizer uma interpretação de texto bem feita, você já tem garantida dentro de língua portuguesa, ou seja, 8 pontos. E se você conseguir estudar, bem estudado, alguns desses, por exemplo, mais 2 ou 3 conteúdos desses aqui que mais caem, e na hora lá da prova cair para você e você acertar, então, por exemplo, 3 conteúdos eu consegui estudar, eu ganho mais 3. Então, olha, 7 questões. 7 vezes 2, você já tem 14 pontos. Tá vendo? Então, não deixa de estudar esses conteúdos aqui dentro desses dias que você tem também, porque você já garante alguns pontos dentro da prova de língua portuguesa também, que já irão te ajudar na nota final, na soma da nota final. Matemática, que é a dificuldade de muitos candidatos, né? Vai ter peso 1,5. Serão 8 questões e vai valer 12 pontos. O que cai mais dentro de matemática, gente? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, sempre tem uma questão na prova, tá? Raramente não cai. Razão e proporção ou regra de 3. Simples e composta. Isso daqui também cai bastante. Quando não vem uma, vem a outra, tá? Média aritmética simples também é bem recorrente dentro das provas da VUNESP. Sistema de equação de primeiro grau. Gente, não vem o sistema para você responder, vem um problema que, ao você montar ele, vai gerar um sistema de equação de primeiro grau. Tabelas e gráficos, que é um conteúdo fácil, que a maioria das pessoas acertam, né? Sistema de medidas usuais, que, na verdade, não cai uma questão separada sobre isso aqui. Ela vai cair junto com essa, que vem perímetro, área e volume. A gente sempre tem uma questão de perímetro na prova, que está associada com uma de área. Às vezes cai um quadrado lá, um retângulo, e dentro dele tem uma área, e você precisa calcular essa que está aqui, ó, tirando desse aqui. Sempre tem uma questãozinha dessa nas provas da VUNESP. E aí, geralmente, dentro desse problema, dessa questão problema, eles já trazem ali, trabalhando com metro, sistemas de medida, né? Metro, centímetro, onde você tem que transformar as medidas, e você trabalha perímetro e área. Volume costuma cair do cilindro, tá? Na prova, ou do... São os dois mais recorrentes que caem na prova da VUNESP, tá bom? Então, dentro de matemática aí, vocês viram que vale poucos pontos. Se você tem muita dificuldade em matemática, o que eu oriento? Pega 2 ou 3 desses conteúdos aqui e estuda sobre eles, se der tempo. Se não der, vai na fé. Vai na fé. Eu tenho muita facilidade em matemática. Geralmente, quando eu estou estudando próximo da prova, que eu não tive tempo de me preparar, eu nem estudo matemática, ou eu pego somente questões. Eu estudo por questões. Eu pego as questões da prova e vou resolvendo. Se eu não conseguir resolver, eu vou lá e vejo um professor explicando sobre aquele assunto. E eu consigo aprender com muita facilidade. Mas para quem tem muita dificuldade, vai na fé. Eu já vi aí nos grupos que vocês têm as técnicas de responder a matemática quando vocês não sabem nenhuma. Não vou falar aqui, senão vou ser criticada. Inclusive, eu conheci essa técnica pelos grupos, mas cada um tem a sua técnica aí para ir para a prova, mas vocês já sabem que vale apenas 12 pontos. Né? São 12 pontos que faz diferença? São. Mas se você tem muita dificuldade, não estudou nada ainda, e acha que dentro dessas 3 semanas não vai dar tempo de aprender, foca no que vale mais ponto agora, tá bom? No que preciso focar agora, né? Agora a gente vai falar sobre informática, gente. Informática é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe que a banca vai cobrar, até porque vai cair apenas 3 questões. E essas questões, gente, valem 1,5 ponto. Então, assim, se eu não tivesse estudado nada nessa altura do campeonato, eu não ia focar também em informática, tá? Porque vai fazer muito pouca diferença esse 1,5 ponto. Para quem sabe, ajuda, né? Mas para quem não estudou nada ainda,
não sabe nada de informática, não é agora que você vai começar a estudar aquele tanto de coisa que tem lá no edital. Foca no que vai cair mais, tá bom? Atualidades. Vai cair atualidade, gente, de março para cá. São 4 questões. Apesar de ser somente 4 questões, gente, a atualidade vai ser importante para a prova, porque ela vai enriquecer o seu repertório para a prova de redação. Então, a atualidade seria um quesito que eu não dispensaria para estudar para essa prova, tá? Por quê? Justamente por causa que a atualidades vai te ajudar na prova de redação, e a prova de redação vale muito, né? Então, eu não dispensaria. E como estudar atualidades, tendo que estudar várias outras coisas? Gente, o que eu faço? O que eu fazia quando eu estudava para algum concurso que caía atualidades? Enquanto eu estava fazendo algum afazer na minha casa, eu colocava o vídeo de atualidades. Tem 2 canais, tá? Tem o Gabaritando Atualidades com a Rebeca Guimarães e tem o canal Nova Concursos, que todo dia 30 traz as atualidades do mês. São vídeos de mais ou menos, gente, 2 horas, tá? E aí, quem gosta de uma professora mais animada, vai no Gabaritando Atualidades. Quem gosta de uma professora mais séria, tem o Nova Concursos. E aí, enquanto você faz algum a fazer no percurso para o trabalho, você vai escutando esse vídeo. Olha quantos vídeos serão. Olha, março, atualidade de março, abril, maio, junho e julho. São 5 vídeos, tá? Então, você tem 18 dias para estudar. Você pode dividir aí 1 hora por dia e estudar em 10 dias isso daí enquanto você faz alguma coisa, tá? Não precisa sentar para estudar atualidades. Enquanto você faz alguma coisa, você vai escutando com atenção, claro, e fazendo outra coisa na sua casa, caso você não tenha o dia todo para estudar. Ou no caminho para o trabalho, coloca o fone, vai ouvindo. No horário do seu almoço no trabalho, no horário do seu café, eu tenho 20 minutos de café de manhã, 20 minutos de café à tarde. Utiliza para estudar, tá? E já são 40 minutos por dia. Tá vendo? E atualidades é uma coisa que não demanda muita atenção. E aí, enquanto você estiver ouvindo, você fala assim com a escola, gente, eu estou aqui no fone porque eu estou ouvindo uma coisa importante, eu não posso responder, tá bom? Então, é desse jeito. Foca no que precisa, agora, nesse momento. Agora a gente vai falar da redação. A redação, gente, vale 100 pontos. Ela é muito importante para o seu concurso, tá? E você precisa tirar, no mínimo, 65 pontos, como a gente já viu anteriormente. A redação dificilmente vai ser com tema educacional, tá? Ela vai trazer eu coloquei dificilmente porque pode ser que caia. Igual, por exemplo, no concurso de São Bernardo do Campo para os professores de língua portuguesa, caiu sobre a leitura, tecnologia aliada à leitura. Então, pode ser que caia alguma coisa, sim, relacionada à educação, mas raramente caia, mas raramente a Banca Vunesp traz esses assuntos relacionados à educação quando ela não fala no edital. Então, por exemplo, no meu caso de Ilhabela e Piracicaba, foi estudo de caso, tá? Não foi redação dissertativa argumentativa. Quando é estudo de caso, aí sim é tema educacional. Quando é redação, é tema da atualidade, tá bom? Então, como se preparar para esses temas? Estudando a atualidade. Por isso que, mesmo valendo 4 pontos de atualidade, é importante que você veja os assuntos mais relevantes, tá? Dentro da redação. Qual que é o gênero textual exigido pelo edital? Gente, é o dissertativo argumentativo. Qual que é a estrutura desse gênero? Dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 no mínimo e conclusão. Você também pode fazer 3 desenvolvimentos, dependendo do número de palavras-chave que vai aparecer no tema da redação, tá? Mínimo 21 linhas para concorrer à pontuação máxima, tá? Olha, gente, isso aqui é muito sério. Tem professor falando que o número mínimo de redação, de linhas da redação da Vunesp é 15 linhas. Não é, tá? Por quê? O que eu quero e desejo para vocês enquanto candidatos? Que vocês tirem a nota total. Se vocês fizerem 15 linhas, como está aqui falando aqui embaixo, olha, se você fizer 15 linhas, você perde 1 ponto no critério B e te impede de tirar a nota 4 também dentro do critério C, do critério B. Então, você perderá em torno de 10,10 pontos no total da prova, se você fizer no mínimo 15 linhas. Então, você não vai zerar se você fizer 15 linhas, mas você vai perder 10 pontos. 10 pontos faz diferença na sua classificação? Faz, e muita, tá, gente?
20 linhas impede de tirar a nota 4 no critério B. E você perderá 9,10 pontos dentro desse critério. Ou seja, se você fosse tirar 100 pontos, escrever uma redação perfeita, mas fez 20 linhas, você perdeu 9 pontos só por causa de uma linha. Então, eu, enquanto professora, o que eu indico para vocês? Que façam 25 linhas, tá? Porque lá na hora de passar a limpa a redação, caso eles caso aconteça algum errinho na sua prova e eles venham a descontar alguma linha, se você escreveu 25 linhas, mesmo que seja descontada alguma linha, você cai para 20. Então, eu indico fazer no mínimo 25 linhas, até porque você precisa defender seu ponto de vista, mostrar para a banca o porquê você está argumentando daquela maneira, a causa, o como, né? O como e o porquê. Para você pontos em todos os critérios, você precisa defender seus argumentos. E esses argumentos têm que ir de encontro ao seu ponto de vista. E como que você vai mostrar os seus argumentos para a banca? Escrevendo. Então, você precisa fazer uma redação de, no mínimo, 25 linhas para mostrar lá os seus argumentos bem feitos para a banca, né? Então, por isso que eu defendo 25 linhas. Então, se você vê algum canal aí na internet indicando que 15 linhas é um mínimo, e a pessoa não te chama atenção, que você pode perder ponto, foge dessas pessoas, tá? Porque se você fizer menos de 21 linhas, você vai perder entre 10 a 9 pontos na sua prova. E isso faz muita diferença na classificação, tá? E aí, como que você tem que estudar redação? Tendo pouco tempo. Eu indico que vocês façam no mínimo 3 redações até a data da prova, tá, gente? Porque é importante que você escreva para você aprender a escrever, né? A gente só aprende treinando. E como que você vai treinar? Escrevendo a redação. Então, escolha 3 temas aí de redação para você treinar. Dentro desses 3 temas, você vai pegar e vai pesquisar sobre aquele assunto antes, tá? Então, por exemplo, você vai escrever sobre violência na escola. Você vai pesquisar sobre aquele assunto, no máximo em 30 minutos, tá, gente? Não passa disso. Pesquisa sobre aquele assunto, fecha tudo que você acabou de ver e vai para escrever a sua redação. E na hora de escrever a sua redação, leia ela em voz alta, em casa, né? E aí, você lendo essa redação em voz alta, você vai ver os erros que precisam ser consertados dentro dela. E aí, você passa ela limpo de caneta, para você treinar para o dia da prova. Lembrando, gente, que a caneta do dia da prova é preta, tá? Toda vez que tem redação na VUNESP, é caneta preta, não tem que discutir. Já leva a canetinha preta lá no dia da prova. Você não pode rasurar a sua folha de redação, tá? Senão você corre o risco de você ter ela zerada. Então, por exemplo, se você... por isso, a sua folha de redação, gente, do dia da prova, eu indico que você não passe lápis nela, tá? Já passe a limpo de caneta. Por isso que é bom você treinar em casa. Você fez a sua redação, passa a limpo de caneta já, tá? Não tem problema se você errar alguma palavra. Errou alguma palavra na prova de redação? Risca a palavra, escreve ela na frente. Por quê? Se você passa lápis, depois passa a caneta em cima do lápis, você vai apagar a sua redação, corre um grande risco de você manchar a sua prova. E se essa mancha sair para fora da parte da redação, de escrita da redação, o que vai acontecer com vocês? Vocês podem ter a redação zerada, porque se tiver qualquer marca do lado de fora do campo especificado para escrita, que indique, né, ou que a banca entenda que você está marcando a sua prova para alguém reconhecer ela, você pode ter a redação zerada. Então, cuidado com isso aí. Por isso é importante que vocês leiam as regras do edital também, para que vocês saibam o que pode zerar a sua redação, o que faz você perder ponto na redação, tá? É muito importante. E, além de tudo, treinar. Tem que treinar a escrita da redação, no mínimo 3, gente. Dá tempo de treinar 3 redações até o dia da prova, até porque a prova é depois do feriado. Então, quem vai ter emenda aí de feriado, tem esses dias aí para vocês treinarem redação, para fazer uma revisão, para fazer questões da banca também, tá? Então, não deixa de estudar. Até porque, igual, eu não sei se eu disse lá atrás, mas vou dizer, se eu disse, eu vou dizer de novo. Tem muita gente que às vezes não conseguiu estudar porque estava se preparando para outros concursos também. Então, o que acontece? A gente não chega sem nenhuma bagagem para fazer um concurso, quem já está se preparando para outros, né? Então, o pouco que você estudar aqui, durante esses 18 dias, pode sim fazer a diferença, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo.
slide. Eu coloquei essa parte aqui do estude, não tem milagre, tá? Então, se você chegou nesse vídeo aqui achando que eu ia dar uma fórmula que você vai conseguir passar sem estudar, não existe isso. Tem que estudar, tem que se preparar, né? Então, você tem que aproveitar todo o tempo que você tem sem enrolação, tá? E como que você vai fazer isso? Enquanto você está fazendo alguma coisa em casa, eu não tenho como sentar para assistir 3 autores. 3 autores dá 1h30, 2 horas de vídeo. Eu não tenho 2 horas por dia. Então, você vai acordar 1 hora mais cedo e ver pelo menos 2 de meia hora. Você vai dormir 1 hora mais tarde e vai ver o outro que falta. Ou então, enquanto você está indo para o trabalho, você vai colocar o vídeo ali e vai assistir umas 2 vezes. Eu não prestei atenção em tudo, vou ouvir de novo. Eu gasto 1 hora para chegar no meu trabalho. Olha, dentro de 1 hora dá para eu ver o mesmo vídeo 2 vezes. Na volta dá para ver de novo, já são 2 autores. E quando eu chegar, eu preciso estudar só mais um em legislação. E consigo fazer algumas questões. No horário do seu intervalo, do almoço, faça questões. No horário que você está tomando café, você pode também ter aplicativos de questões, tá? Que você pode também abrir ali e fazer questões. Igual que concursos, o Gran Cursos Online. Você pode abrir ali e fazer questões de legislação nacional. Já deixa essas legislações que vai cair para o seu cargo anotadas num caderninho e leva junto com você. Para que você não precisa ficar abrindo o edital toda hora. Já deixa separado. Porque isso aí vai agilizar o seu serviço, o seu estudo também. Tá? Já deixa separado o nome dos autores que você tem que estudar. Porque aí é só você pegar ali, colocar no YouTube e procurar. Tá? E se você tem um cursinho, melhor ainda. Lá no seu cursinho, gente, está tudo separado. Então, por exemplo, caso você tem um cursinho ou pode investir em um cursinho dentro dessas últimas 3 semanas, o cursinho do Já Passei, por exemplo, é um cursinho que os vídeos de autores é no máximo 1 hora. É sem enrolação. Então, se você tem... Eu não investiria num curso faltando 3 semanas se eu trabalho o dia todo. Tá? Se você já tem, estuda pelos vídeos do seu cursinho. Se são vídeos curtos, tá bom? Agora, se for um vídeo de 3 horas para cada autor, é difícil estudar 3 autores no dia. Então, por isso que eu indico você procurar lá no YouTube, tá? Esses autores. Agora, se você tem um cursinho que os vídeos de cada autor é no máximo 1 hora, dá tranquilo de estudar pela sua plataforma. Aí, enquanto você está fazendo algo em casa, coloca um vídeo para você ouvir. Enquanto você vai para o trabalho, no seu intervalo do trabalho, você aproveita para estudar, tá? Se você não tem internet lá no seu trabalho, deixa baixado, tem como baixar vídeos, tá? Então, assim, já se prepare para você se organizar e não enrolar, tá bom? Separe pelo menos 2 a 3 horas por dia até o dia da prova, tá? Então, você precisa separar. Eu não tenho essas horas. Estuda enquanto você está fazendo outra coisa. Estuda nos seus intervalos do trabalho, na hora do seu café. Faz questão na hora do seu café, dá tempo. Se alguém conversar com você e falar, agora eu não posso, estou resolvendo uma coisa aqui no meu celular. Então, assim, tenha foco, gente. Se você quer realmente ser classificado entre esses números de vagas, você precisa ter foco nos próximos dias, tá? E nos fins de semana, esse tempo pode aumentar. Então, se você tem o sábado e domingo, nos fins de semana, esse tempo pode aumentar. Você pode estudar ali umas 3 horas de manhã, né? Acorda mais cedo, antes dos seus filhos acordarem. Estuda de manhã. Enquanto você está fazendo almoço, está fazendo outra coisa, vai ouvindo algum vídeo, né? E aí, depois de tarde ou no final da noite, você estuda mais umas 2, 3 horas. Então, já totaliza 6 horas. Então, faz uma redação no fim de semana, faz revisão no fim de semana, faz questões, tá? Então, se organize aí. Não vai ser eu que vou mostrar vocês como se organizar. Você precisa saber, porque cada pessoa tem uma rotina, né? Não se distraia com conversa em grupo de WhatsApp. Gente, isso daqui faz a gente perder um tempo enorme, tá? Eu, nas semanas de prova, o que eu fazia? Eu saía do grupo, eu guardava o link do grupo e eu simplesmente saía do grupo do WhatsApp. Por quê? Atrapalhava. Chegava a vir gente até me perguntar, por que você saiu do grupo? Falei, para eu não me distrair. Por quê, gente? Porque a gente se distrai com conversa. E quando eu vejo, já passou 40, 30, 60 minutos. Esses dias eu estava vendo em um grupo que eu tenho, o pessoal discutir que se alguém deveria levar ou não levar lanche. Então, assim, o que isso te acrescenta? Se a pessoa quer levar o lanche dela, que leva, né? Isso aí vai acrescentar você na hora lá da prova? Você poderia estar usando essa meia hora que você perdeu discutindo com alguém ali, estudar um autor,
fazer umas 5 questões em 30 minutos. Não é verdade? Então, não perde tempo com o WhatsApp. Use o WhatsApp para você tirar alguma dúvida, para você... mas alguma dúvida para o dia da prova. O que vai vir depois, gente, de trabalhar, se é isso, se é aquilo, isso aí, depois eu passei, agora sim eu posso conversar sobre isso. Agora tem que focar em passar, tá? Então esquece grupo de WhatsApp, porque isso aí tira o seu tempo. Se você não tem, vai tirar o que você tem ainda, tá bom? Use o seu tempo para fazer questões, use o seu tempo para ver um vídeo sobre um autor, para ver um vídeo sobre legislação. A legislação municipal, gente, só tem uma que tem vídeo e não precisa ver o vídeo dela todo, porque é sobre o Estatuto dos Funcionários, se eu não me engano, de Campinas. Não tenho certeza se é essa. É a dos funcionários ou é do magistério. E aí, só que dentro desse estatuto é para estudar só alguns artigos. É o único que eu achei o vídeo na internet, tá? E aí, você pode até ver o vídeo, mas aí você precisa focar somente nos artigos que estão no edital. Por isso que o edital é o seu guia. Não deixe o edital de lado para você prestar atenção no que precisa estudar, tá? Se organize dentro do tempo que você tem. Então, você vai olhar lá dentro do seu dia os horários que você tem, se você pode acordar 30 minutos mais cedo, se você pode dormir 30 minutos mais tarde, se você pode ir ouvindo algum vídeo para o trabalho no caminho, se organize para isso. Já deixa tudo separadinho para que você consiga estudar dentro desse tempo, tá? Você pode ouvir vídeos enquanto faz outros afazeres em casa, né? Não precisa sentar para estudar. Enquanto você está fazendo o almoço, enquanto você está lavando roupa, colocando roupa no varal. Eu gosto de falar, eu já falei isso em outros vídeos meus, que o tema da redação do concurso da VUNESP que eu fiz, que foi um estudo de caso, que eu tirei total, valia 40 pontos e eu tirei 40, eu ouvi ele lavando roupa, colocando roupa no varal. E eu lembro que eu ouvi o vídeo 3 vezes, porque tinha algumas palavrinhas lá que eu falei assim, não, isso aí eu não prestei atenção, vou voltar. E aí eu vi o vídeo 3 vezes, um dia só, não voltei nele mais. E no dia da prova, quando eu vi o tema da redação, eu lembrei que eu estava colocando roupa no varal e eu vi aquele vídeo. E aí tudo que falava no vídeo e que pedia lá no tema da redação eu lembrava. Para vocês verem que não é em vão você aproveitar o tempo que você tem. Em vão é você ficar lá conversando no WhatsApp, é você desperdiçar o seu tempo lendo conversa dos outros, que às vezes tem pessoa que nem fala lá no grupo, mas fica lendo conversa dos outros. Então, não perde seu tempo, tá? É para mostrar para vocês que vocês às vezes perdem tempo com coisa que não tem necessidade e deveria estar usando esse tempo para estudar. E esse tempo vai fazer diferença na sua aprovação, tá bom? E depois não adianta se lamentar, tem que correr atrás antes. Tá? Então, isso é a minha dica. Não tem milagre, tem que se preparar. Aí, agora, no nosso último slide aqui, eu trouxe um exemplo de organização, tá? São 3 semanas até a data da prova, faltou aqui, mas é só para mostrar um exemplo, porque é vocês que têm que fazer essa divisão, tá? De como vocês irão estudar. Igual eu falei, faltam 18 dias para a prova. Se vocês conseguirem estudar 3 autores por dia, em 10 dias você consegue terminar todos os autores, tá? Aí você estuda 3 autores por dia, uma legislação nacional e pesquisa questões. Eu já expliquei, eu não tenho cursinho, prof. Procura lá no YouTube pelo nome da obra e do autor. Procura lá no YouTube um vídeo de explicação da lei. Não dá tempo de você ler a LDB todo em um dia, gente. Você vai ter que estudar por vídeo. E o bom desses vídeos do YouTube é que eles mostram o que mais cai. Porque não vai cair a LDB inteira. Não vai cair o Estatuto da Criança e do Adolescente inteiro na sua prova. Tá? Então, você vai pesquisar lá no YouTube. A legislação municipal, gente, não tem vídeos. Tá? Não tem vídeos, tem um ou outro vídeo lá no canal do YouTube. Então, tem que ler mesmo. Por isso que eu coloquei uma lei por dia. Tá? Aí, olha, inclusive, a legislação municipal são 10. Então, você pode pegar os 10 últimos dias depois que você terminar os autores e focar, por exemplo, na lei municipal, ou fim de semana, olha. Lei municipal, revisão de português, revisão, e estudar um pouquinho de português, porque durante o sábado e o domingo você tem mais tempo. Aí, lá no domingo, olha, redação, atualidades, enquanto eu faço alguma coisa, não precisa sentar para ouvir atualidades, e mais uns 3 autores.
Então, você vai fazer o seu cronograma de acordo com o número de matérias que tem que estudar. Né? E eu já fiz esse panorama para vocês. São de 20 a 26 leis, dependendo do cargo, e 29 autores. Esses 29 autores, se você estudar 3 por dia, você termina em 10 dias. Você termina eles em 10 dias. Se você estudar uma legislação por dia, você termina 18 dentro dos 18 dias. Se você conseguir estudar mais de uma depois que terminar os autores, já ajuda também, tá vendo? Então, assim, você vai se organizar. Você pode pegar o fim de semana para estudar a lei municipal, porque são as leis que não tem vídeo. Então, você pode ler durante o dia, né? Tem um recurso do Microsoft Edge, que também você pode abrir a lei ali e colocar ele para ler. Vai ser com voz robotizada, mas pelo menos você pode colocar ele para ler enquanto você faz outra coisa. E vai ouvindo também. Coloca uma caixinha de som acoplada lá no computador, né? Para ficar mais alto. E aí você vai ouvindo enquanto faz outra coisa também. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Tem que usar também... não assim, prof, eu não posso deixar de arrumar minha casa, eu não posso deixar de organizar as coisas, de ir trabalhar, mas você tem que utilizar os tempos que você tem para encaixar esses estudos, tá bom? Então, essas são as minhas dicas para que vocês possam estudar pelo menos um pouco desse conteúdo até a data da prova. Como eu falei, não tem milagre, mas você pode sim estudar algum conteúdo que vai cair lá na hora da prova e isso vai fazer a diferença para você na hora da classificação. É melhor do que não estudar nada. Melhor estudar um pouco e ser classificado do que ir para a prova com a cara e a coragem sem estudar nada. Até porque, como eu disse, vocês já têm uma bagagem, né, de estudar a língua portuguesa, de estudar matemática. Às vezes cai uma questão de informática que você já sabe. Às vezes cai alguma questão de atualidade que você viu no jornal há um tempo atrás. Então, não desanime. Falta 3 semanas, não estudou nada, não desanime. Usa o seu tempo a seu favor. Deixa o WhatsApp de lado e usa o seu tempo para estudar, tá bom? Então, um abraço para vocês. Essas são as minhas dicas. Espero que tenha contribuído. Coloca aqui nos comentários se contribuiu para alguma coisa, tá? Se contribuiu para esclarecer para vocês como se organizar nessas semanas que faltam. E se caso vocês queiram entrar no grupo do WhatsApp, é só vocês clicarem aqui no link que está na descrição. Tem grupo de WhatsApp de Guarulhos também, tá? Quem vai prestar o de Guarulhos aí vai ser no mesmo dia de Campinas, mas às vezes veio ver esse vídeo na esperança de ajudar como estudar também faltando 3 semanas. E tem também o grupo do WhatsApp de Guarulhos aqui na descrição. E tem o meu número de celular, caso vocês não consigam entrar, tá bom? Um abraço e até mais.